Coletiva com Léo Gomes, jogador do Vitória. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Em uma semana, o Vitória foi eliminado de 3 competições. Para você que cresceu aqui no Barradão e com certeza viu por muitas vezes o time brigar por título na maioria desses campeonatos, qual o sentimento de ainda em março só restar a Série B para o Vitória? Sim, é um sentimento que preocupa, na verdade. Nós jogadores já conversamos, tivemos uma conversa entre nós e sabemos o quanto é ruim para a gente, para o clube, e espero que na Série B a gente possa dar a volta por cima. Léo, a equipe ainda não conseguiu uma vitória sob o comando de Léo Condé. No seu ponto de vista, o que tem gerado esse desempenho dentro de campo? Pergunta Fábio Ribeiro, do Mosaico Esportivo. Sim, eu acho que o resultado a gente não consegue controlar, né? Mas a gente vem se dedicando, vem tentando assimilar ao máximo o trabalho do Léo Condé. E eu acho que, com certeza, mais para frente, e espero que na Série B, logo no início, a gente conquiste essas vitórias, para que a gente comece com o pontapé inicial muito importante aí para nós. Léo, boa tarde. Em meio a todo esse turbilhão que o Vitória está vivendo dentro de campo, ainda tem a questão de bastidor, né? Porque a gente viu agora a possível saída do presidente Fábio Mota. Queria saber se ele conversou com vocês em algum momento, se vocês estão sabendo de toda essa situação, como é que isso está repercutindo para vocês e se vocês torcem pela permanência dele. Não, claro que a gente torce pela permanência dele, porque a gente sabe que é um homem de palavras, nós jogadores temos a confiança dele. Esse assunto a gente não conversa tanto, ele não passa para a gente também não procura ele para conversar sobre isso, mas eu acho que é uma coisa dele, ele tem que resolver e creio que já resolveu. E eu acho que no mais a gente tem que focar mesmo dentro de campo, porque os resultados não foram bons, mas podemos mudar essa chave aí. Léo, quarta-feira o Vitória tem mais um adversário difícil, dessa vez um concorrente de segunda divisão. Como o grupo está encarando esse jogo, mesmo que sem pretensões no campeonato? Sim, é um jogo muito importante para a gente, como você falou. É um clube que vai brigar com nós ali na segunda divisão. Sabemos que tem que fazer um jogo forte e como eu comentei com alguns atletas, eu acho que a gente não pode aceitar o mínimo possível de erros nesse jogo, porque a gente tem que fazer um jogo bem, um jogo forte, assim como a gente fez no Bavi também, e levar aquela energia do Bavi para os próximos jogos. Tasso Caldas, da Rádio Excelsior. Após essas duas partidas, contra o Ceará nesta quarta-feira, dia 21 ou 22, contra a equipe do Campinense, o Vitória terá alguns dias para poder realizar uma intertemporada. Como você vê esse período sem jogos oficiais? Será suficiente para começar a Série B com o pé direito? Sim, com certeza. Eu acho que não era o que a gente queria, na verdade, mas eu acho que dentro do que está acontecendo vai ser importante para a gente, até para a gente tentar trabalhar um pouco mais com o Léo Condé, para que ele passe melhor a ideia dele de jogo. Eu acho que vai ser bem importante, tanto para nós jogadores como para o treinador também. Agora falando do Bavi de ontem, né? Muitos diziam que o Vitória chegaria para essa partida e seria atropelado pelo Bahia, né? Mas no final das contas acabou com um empate. Depois do resultado, até por publicações do clube nas redes sociais, alguns falaram que o time estaria comemorando o empate no Bavi. Eu queria saber de vocês no vestiário, como é que vocês receberam esse resultado? Um sentimento positivo, satisfeitos, insatisfeitos, poderiam mais? Eu acho que teve até uma conversa no vestiário da gente que a gente lamentou esse empate, na verdade, porque sabíamos que poderíamos ter ganho o jogo, tivemos oportunidades, mas é situação de jogo, às vezes é um posicionamento errado, a gente acaba tomando gol, se eu não me engano, faltando 20 segundos para acabar o jogo. Então acho que esses detalhes que a gente tem que levar no decorrer de todo o jogo, sabe? Às vezes é uma falta de concentração ali que a gente perde e aí acaba acontecendo isso, mas no mais não teve comemoração nem por empate, nem por nada disso. Acho que isso é boatos e a gente sabia que a única coisa que a gente fez foi lamentar, porque a gente poderia ter ganho o jogo. Você já tinha jogado antes com o Marco Antônio como segundo volante? Com a entrada dele, acredita que o meio-campo ficou mais fortalecido na marcação? Primeiro eu não tinha jogado ainda com ele, ele de volante, eu também, e com certeza eu acho que por ele ser um zagueiro e ter um porte físico muito bom, com certeza a gente se deu bem ali, principalmente na proposta de jogo que foi no Bavi, que era jogar mais recuado para explorar as costas. Então acho que foi um bom jogo.
Léo, antes do clássico, o vice-presidente, o Djalma, deu uma entrevista, ele fez algumas críticas um pouco mais duras, né, falando um tom um pouco mais alto sobre o elenco. Eu queria saber como é que isso repercutiu no time, como ainda repercute de alguma forma. Sim, alguns até comentaram, eu procuro não ver muito essas coisas assim de redes sociais, até o meu próprio Instagram, às vezes eu não olho muito, mas eu fiquei sabendo. Eu acho que isso é uma decisão que tem que partir deles mesmos, sabe? Se eles falaram, eu acho que eles já devem ter essa decisão em mente, então não tem muito o que nós jogadores fazer. A gente sabe que foi um início de ano complicado pra gente e reconhecemos isso, conversando entre nós, a gente sabe que conseguimos sair das todas as competições que participamos, isso não é dúvida para ninguém, sabemos dessa responsabilidade e sabemos também que, como ele é o vice-presidente ou o presidente que deve já ter conversado sobre isso, pode acontecer mudanças e eu imagino que venha a ocorrer, então não é muito do nosso controle essas coisas, sim deles. Jânio Oliveira, do Pressão no Turbo. Após essas 3 eliminações, o grupo está ciente e focado para dar uma resposta positiva à torcida na próxima competição, que é a Série B? Sim, com certeza. Como eu falei, foi um início de ano complicado, mas a gente sabe que a competição mais importante para o clube vai ser a Série B e eu acho que vai ser de suma importância a gente começar já com os resultados positivos para fazer pontos o mais rápido possível. Entrevista encerrada com Léo Gomes.